Bom, então vamos já entrar na lição, que é a lição número 4, o amor de Deus. Este tema às vezes parece simples, mas não é simples. Na verdade, para nós que entendemos o amor de Deus e que já sente a presença do amor, torna-se simples. Mas quem está do lado de fora, aquele que ainda não percebeu este amor, não acha simples ou tem dificuldade de entender como é este amor. Então, para introduzir o assunto, eu vou ler o texto áureo que está aí na revista, que diz assim, que é o verso de João 3,16, que é um famoso versículo que todo mundo sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade aplicada da revista está escrito: porque Deus é amor. Somente é possível amar como a Bíblia revela se formos nascidos de novo e nos relacionarmos com Deus. Aí vem os objetivos da lição, que diz mostrar a essência do amor de Deus. Falar que o amor de Deus se revelou por meio de Jesus. Ressaltar que o amor de Deus é único. Nós temos aí os textos, ou o texto de referência, que está em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 4. O autor sugeriu a gente ler do verso 7 ao verso 11, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. E nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Algumas versões de Bíblia já vai ter essa palavra caridade traduzida por amor. Bom, quando a gente lê a Bíblia no nosso idioma, né, no português, nós nos deparamos com a palavra amor em diversos textos, ou com o verbo amar, né? Só que a gente só consegue entender a significância quando nós lemos o contexto. Diferente do grego, que é o texto, o idioma original, qual foi escrito o Novo Testamento, de acordo com o significado do amor, muda-se a palavra. Eu fiz então, não que eu estudo grego, mas eu gosto de ter o dicionário grego instalado no computador, não só do hebraico, mas do grego, e gosto de fazer as pesquisas a fim de esclarecer algumas questões. E nessas pesquisas eu destaquei algumas destas expressões de amor que existe no grego, que para nós, no português, tudo é amor. Mas quando se trata do idioma original, a palavra vai mudar. Por exemplo, no grego, o amor entre amigos, o amor de afinidade, se diz philos. Agora, o amor entre, por exemplo, o homem e uma mulher,
mais assim indicado para um casal, para o casamento, eles usam a palavra eros. Agora, o amor entre família, entre pais, entre irmãos, entre filhos, no grego vai utilizar a palavra storge. E quando chega para tratar do amor de Deus, vai usar a palavra que é aí que diz na lição, que é o amor ágape. Então, no texto original, quando vai se referir ao amor de Deus, vai se referir com a palavra ágape. E para nós, no português, para nós identificar que tipo de amor é aquele, nós temos que ler o contexto diferente do texto original. Mas às vezes é bom a gente sempre consultar, porque pode causar alguma confusão. E, por exemplo, no texto de primeiro carta de Paulo aos Coríntios, em que a palavra lá é caridade, que aquela palavra caridade, nas Bíblias uma tradução mais atual, já se traduz por amor. Só que é o amor ágape. Tem um texto também da Bíblia, não vou me recordar agora, que diz que a caridade cobre multidão de pecados. Tanto o catolicismo quanto o espiritismo vai pegar esta palavra, que a caridade cobre multidão de pecados, eles vão defender a salvação através das boas obras, através da prática das boas obras, e que a prática das boas obras perdoa, cobre multidão de pecados, usando a palavra caridade. Só que quando você vai lá no texto original, essa palavra caridade é o ágape, ou seja, é o ágape, o amor de Deus que cobre multidão de pecado. O amor de Deus em nós, ou seja, da nossa capacidade, do nosso amor humano, nós não seríamos capazes. Então, por isso que às vezes a gente fazer pesquisa até para a gente defender o amor de Deus, porque as pessoas pegam um texto, pegam uma tradução e usa aquilo fora de um contexto para defender uma doutrina. Isso é usado muito no catolicismo, no espiritismo, que defende que a caridade, que a prática da caridade cobre multidão de pecados. E não, é o amor de Deus, o amor ágape, que é unicamente dado-se a Deus. Eu vou já pro tema 1, que o ponto 1 diz assim: o amor é a essência da natureza de Deus. O amor de Deus, sendo a sua essência, não tem forma, não se mede, não se pesa, não se quantifica. Deus amou o mundo de tal maneira, nenhuma palavra caberia para descrever. O amor de Deus é conhecido no idioma grego por amor ágape. Então aqui o autor está indicando que quando a Bíblia se refere a um amor de Deus, a palavra que está lá é um ágape, que é um amor diferenciado, e que nós, quando lemos a Bíblia em português, só vamos entender, então, conforme o contexto do texto. Eu só vou extrair, eu não vou ler toda a lição, só vou extrair alguns pontos em que o autor escreveu, só para a gente ir meditando em cima do que ele falou. E aí eu já vou no 1.1. Deus é o próprio amor. Ele é a própria substância, a plenitude e a totalidade do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, ele é amor, ou seja, essa expressão Deus é amor se tornou até uma identidade de Deus, né? Tem até a igreja, Deus é amor, justamente porque se tornou uma identidade, né?
Nós costumamos dizer que Deus tem aí alguns nomes, qual a Bíblia se refere a Deus, e a gente pode, vamos dizer assim, interpretar que a gente usar que Deus é amor acaba por ser um dos nomes de Deus, porque o amor faz parte da essência de Deus. 1.2 diz assim: Deus é a fonte inesgotável do amor. Nessa fonte só jorra o amor ágape, que transcende tudo. É o amor sem interesse, sem explicação. É justamente aquilo que eu disse, né? Como que o nosso amor, o amor humano, seria capaz de cobrir multidão de pecados. Eu tenho dificuldade em entender que algum ser humano, ainda que pratica o bem, não espera algo em troca, não espera um reconhecimento em troca. Lá no fundo, o ser humano tem, vamos dizer assim, uma pontinha de orgulho, tem lá uma pontinha de querer se aparecer, tem lá uma pontinha. Então o amor nosso, por mais que nós praticamos o bem para com o outro, pode sofrer sim, vamos dizer assim, um leve defeito por conta do nosso pecado, que qual nós estamos contaminados. Mas o amor ágape, que é o amor de Deus, como disse o autor, ele transcende tudo. É o amor sem interesse. E ele continua dizendo: o amor de Deus se revela com muita propriedade na graça e na misericórdia. O amor de Deus supera todas as expectativas ao ponto de ficarmos espantados. Quando se fala que temos que amar assim como Deus nos amou, porque somos infinitamente pequenos diante da majestade de Deus. É muito importante a gente entender, perceber e sentir a presença desse amor em nossas vidas e estarmos prontos para revelar que lugar esse amor ocupa em nós. Talvez o meu amor humano tenha a sua deficiência, mas eu posso dar lugar, dar espaço para esse amor ágape, esse amor de Deus ocupar em mim, o meu coração. Eu tenho que dar o espaço a esse amor para que assim nós possamos revelar o Deus que está em nós. Queira ou não queira, como eu disse, nós conseguimos perceber e entender o tamanho do amor de Deus. Mas no mundo há muitos questionadores. Há muitas pessoas que por exemplo, lançam perguntas: se Deus é amor, por que permite a maldade? Por que permite que as pessoas cometam atrocidades? E essas pessoas olham para a maldade que está no mundo e questionam a Deus. Se Deus é amor, por que essas coisas acontecem? Nós não temos realmente respostas para tudo, mas conforme nós vamos nos relacionando com Deus e nós vamos percebendo a cada dia, a essência desse amor. E às vezes é mais fácil a gente responder quando nós tentamos imitar esse amor. Quando nós tentamos fazer com que esse amor ágape ocupe espaço em nós e nós o colocamos em prática. Fica muito mais fácil de responder os questionadores quando nós agirmos conforme Deus agiria, conforme o Senhor Jesus agiria se aqui estivesse dentro naquela posição, naquele momento, naquele lugar. E eu não consigo enxergar, por exemplo, em uma nação cujo o sistema político em que impera, por exemplo, em uma ditadura comunista. Quando nós olhamos para o povo que vive debaixo de uma ditadura comunista, de algum tipo de ditadura, uma felicidade plena.
A gente percebe que aquela população cuja está sobre um jugo de um sistema, eles sofrem de algum tipo de vazio existencial. E até aquelas pessoas que são aprisionadas por algum tipo de religião, de sistema religioso, cujo só aquele formato de religião é correto. Se assim não for, a pessoa ela é condenada, assim como o Islã, como os muçulmanos. Ele é um tipo de religião ditadora. Nós não conseguimos ver expressão de amor em sistemas de ditaduras políticos, em sistemas de religião que dita algo, regras, para que aquelas pessoas obedeçam. Por exemplo, a Coreia do Norte, a gente tem aí diversos vídeos. A China também é comunista, tem ali muita perseguição contra a igreja, estão proibindo de expressar a fé cristã na Coreia do Norte, é proibido. Teve uma época aí que na Coreia do Norte todos os homens tinham que ter o corte de cabelo igual ao do seu ditador. Todos os homens tinham que ter o corte igual a ele. Você não poder escolher o corte do seu cabelo. Isso é a Coreia do Norte. E aí eu consigo enxergar e entender que Deus é amor e não um ditador. Quando eu olho para essas nações em que ditam as regras e manipulam as pessoas, eu consigo ver mais que Deus é amor e não um ditador, e que as suas leis, a sua palavra, a sua doutrina são sugestões para que a gente tenha uma vida de qualidade. Então Deus, ele nos ama e não obriga ninguém a amá-lo ou amar. Pois o desejo de Deus é que nós o amemos uns aos outros, que nós amemos a Ele de forma voluntária. Ou seja, se há maldade no mundo, se há algum tipo de atrocidade, de pessoas praticando a maldade, é porque alguém em sua liberdade optou por não amar. Mas Deus é amor e nos amou voluntariamente. Ele decidiu nos amar. E o seu amor ele é tão grande, ele é tão infinito, que ele está de braços estendidos a fim de resgatar até esse tal que continua a praticar a maldade. Aí a gente olha para dentro da igreja, tá cheio de ex-ladrão, ex-traficante, ex-isso. Essas pessoas, se a gente desejasse que Deus a exterminasse num sopro divino, Deus não, vamos dizer assim, Deus estaria sendo um ditador. Mas como Deus é amor, ainda que essas pessoas praticam a maldade, Deus está ali de braços abertos à espera do arrependimento. Que as pessoas o reconheçam que Ele está permitindo porque Ele ama e está à espera que ela se arrependa, se volte e entenda e compreenda este amor. E aí as pessoas ficam culpando. Onde está o Deus de amor? Deus, ele ama tanto que ele está à espera que essa pessoa venha para os braços dele. Aí vamos aí para o ponto 1.3. Modos de Deus demonstrar o seu amor. Como comigo, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O 2 diz: o amor de Deus se revelou no Filho. A revelação suprema, a manifestação total do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Aí vem 2.1. Deus doou seu Filho unigênito. O amor, acima de sentimento, é atitude. Se Deus tivesse apenas tido um sentimento de amor e não tivesse tido
atitude de doar o seu filho não teria nenhum valor. Não adianta falar que ama e não faz nada para demonstrar este amor. Deus nos amou primeiro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Como eu disse, Deus decidiu nos amar, e como a Bíblia diz e narra, que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Isso quer dizer que Deus ele não esperou a gente ficar bonzinho para nos amar. Por isso que o Cordeiro, a Bíblia narra que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus, pela sua presciência, sabendo que o homem iria errar, já se posicionou de forma ao Filho, ao Senhor Jesus, estar pronto para morrer, para assim nos resgatar. E o que Deus quer de nós é que nós sejamos recíprocos a este amor. Que nós... Deus ele quer que da nossa parte seja também de forma voluntária, respondendo a este amor. Às vezes a gente ouve por aí as pessoas brigando, relacionamentos se acabando, as pessoas usando aquela expressão porque acabou o amor. A própria palavra amor, ela é um verbo. E isso constitui em ação. E amar não é um sentimento que brota dentro de nós por alguém, vamos dizer assim. Mas a gente tem que colocar em prática, é uma decisão. Então, a partir do momento, por exemplo, num relacionamento, num casamento, e você decidiu amar aquela pessoa, e você faz ali, por exemplo, juras até que a morte nos separe, há muitos que nesse meio tempo falam assim, o amor acabou e separa antes da morte. Só que isso é uma escolha, isso é uma decisão. Se o amor acabou porque aquela pessoa decidiu cessar o amor. O amor tanto que ele só cessa se a gente quiser. Como eu disse, Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Imagine se Deus fosse esperar brotar no coração dele amor por pessoas que estavam se corrompendo dias após dias. Se Deus fosse esperar brotar amor por nós pecadores. Imagine isso. Deus não iria nos amar, esse povo já está corrompido, só está cometendo pecado, a humanidade está se multiplicando em pecado, mas não, Deus decidiu nos amar porque a sua natureza, a sua essência é boa. E assim esse amor ele quer que habite em nós, que nós tenhamos a essência desse amor. Agora Jesus fala assim, ame os seus inimigos. Vocês acham que é fácil amar inimigo? Alguém que vai lá, comete todo tipo de mal contra você. Você acha que isso vai brotar? Vai brotar. Como que brota um amor por alguém que faz o mal contra você? Não, isso não brota. Se Jesus falou para você amar o seu inimigo, é justamente para você colocar em prática essa ação de amor. E assim é em todo o contexto da nossa vida. O amor para com nossos pais, para com filhos, para com a esposa, seja em momentos bons, seja em momentos ruins, seja em dificuldades, você se esforça, você coloca em prática esse amor. E o nosso maior modelo de amor é o amor de Deus. O nosso maior exemplo de amor, porque Deus amou nós sendo ainda pecadores. Ele desde o princípio, o Cordeiro foi morto para nos salvar. 2.3, Deus nos amou incondicionalmente. O amor incondicional é um amor sem restrições ou condições.
alguém que me ama sempre, independente da situação em que estejamos. Não importa quem é você, nem o que você faz ou já fez. Ponto 3. O amor de Deus é singular. O amor de Deus é singular, isto é, o único de sua espécie, distinto, ímpar. 3.1. O amor é real, transformador e está disponível. O amor, ele é uma semente que se planta e o solo é o nosso coração. Toda semente precisa de cuidados especiais para nascer. Nós temos que ter um zelo, um cuidado por este amor. E é o amor ágape que a gente tem que deixar que preencha a nossa vida, que preencha o nosso coração. E a maior forma de justificar o amor de Deus para os questionadores do mundo é justamente com ação, com prática, com demonstração de amor. As pessoas vai chegar um momento, né? Como disse Jesus, que aquele que nos faz o mal, e se nós fizermos devolver com o bem, nós vamos ajuntar brasas na cabeça dela. A pessoa pratica o mal contra você, pratica o mal o tempo todo, e você devolve, responde com o bem, responde com uma boa ação, responde com um amor, isso vai causar uma confusão tremenda na cabeça dela. E com certeza ali vai levá-la a uma reflexão. E é aí que nós somos identificados como cristãos. É a maneira de nós revelarmos o amor de Deus. Vou seguir para não tomar muito tempo. 3.2. Deus usa a sua justiça para provar o seu amor. O amor de Deus não anda desassociado da sua justiça. São atributos complementares. Apesar de Deus ser amor, ele é justo, ele é santo, ele não, vamos dizer assim, ele não se harmoniza com a prática humana da maldade. Então Deus entrega o seu Filho para todo aquele que nele crê, se arrependa dos seus pecados. Ele está de braços abertos. Nós temos lá a lição, por exemplo, do filho pródigo, em que nós temos um grande exemplo da demonstração do amor de Deus numa figura em que o filho se distancia do pai, se distancia da casa do pai e vai então em busca dos seus prazeres da vida. Em nenhum momento o pai desiste do filho, em nenhum momento o pai também, vamos dizer assim, esquece, mas o pai estava sempre pronto que esse filho havia de voltar. E quando ele volta, o pai o recebe da melhor forma possível. Isso quer dizer que Deus, ele está pronto com seu grande amor para receber de volta. Mas é necessário que haja em consciência da pessoa este regresso, este arrependimento. Porque Deus, ele é justo. As pessoas que praticarem as atrocidades da vida e não reconhecerem este amor, da mesma forma Deus há de julgar com justiça. Com justiça. Então, Deus, ele é amor, mas amar não quer dizer aceitar todas as coisas, todas as maldades praticadas pelo ser humano. Por isso que o amor de Deus não anda desassociado com a sua justiça. 3.3. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus não acaba e não falha. Como diz lá em 1 Coríntios 13:8. O amor de Deus é imutável, ele não muda. O seu amor dura para sempre. A aliança e o amor do Senhor permanecem eternamente. Essa lição nos traz
à memória tudo aquilo que nós vivemos e sentimos e percebemos. Acredito que cada um de vocês, nos seus particulares, no seu momento de oração, no momento de leitura da palavra, com certeza sente a presença de Deus, sentem a presença do amor de Deus quando nós olhamos para trás, olhamos para nossas vidas, olhamos para tudo que estava perdido e no amor de Deus nós vemos esperança, nós vemos expectativa de uma vida vindoura melhor. Nós temos no amor de Deus certeza e garantia da salvação. Nós não tememos a morte a ponto de crer que nós não estaremos salvos, porque o amor de Deus nos abraça de tal forma a fim de nos dar a certeza e a garantia que, estando com Cristo hoje, estaremos com Ele por toda a eternidade. E é só possível perceber e sentir quando nós deixamos este amor ágape, o amor de Deus, ocupar espaço no nosso coração. Então nós vamos para a conclusão da lição que está aí na revista. Aprendemos que o amor de Deus é a mola propulsora de todas as suas decisões, ações e criações. Seu amor para conosco é de forma profunda, intensa, calorosa, e demonstrou isso ao doar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Como eu disse, Deus é amor e Deus é justo. Nós merecíamos ser condenados. Nós merecíamos não ter o direito à entrada da salvação ou da vida eterna. Mas Deus, antes da fundação do mundo, pela sua presciência, sabendo que nós iríamos errar, Ele já deu o passo para morrer no nosso lugar. O cordeirinho que nós entendemos por figura lá no Éden para vestir a nudez de Adão e de Eva, já era a figura do Cristo, do cordeiro que havia de morrer para tapar a nossa nudez diante dos olhos de Deus. Então, quando Deus olha para nós, Ele olha vamos dizer assim, com os óculos do sangue de Cristo. Então Ele nos vê puro, nos vê perfeito por conta do seu amor, porque há uma pele de cordeiro cobrindo a nossa nudez, cobrindo os nossos pecados. E isso só foi possível por conta do amor de Deus. Amém? Essa é a conclusão da lição. Deus abençoe vocês.